De repente, os fundos imobiliários viraram os queridinhos do mercado de investimentos. Todo mundo agora está falando de fundos imobiliários e é fato que realmente os fundos imobiliários caíram como uma luva para o brasileiro de forma geral, porque o fundo imobiliário é um investimento prático, acessível e que paga aluguel todos os meses. E o brasileiro adora ver dinheiro pingando na conta todos os meses. Mas tem pessoas por aí dizendo que os fundos imobiliários são melhores do que os imóveis físicos e por isso tem gente até vendendo seus imóveis e comprando cotas de fundos imobiliários. Mas será que isso é um bom negócio? Será que é vantajoso vender um imóvel e investir em fundos imobiliários ou até mesmo não construir um imóvel e pegar aquele dinheiro que você ia usar na construção e investir tudo em fundos imobiliários? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Rico por Conta Própria. Aqui quem fala é Eduardo Lopes, eu sou criador desse canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um grande comparativo entre os fundos imobiliários e os imóveis físicos. Então fica comigo aqui que vai valer a pena. E antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer muito valor na sua jornada como investidor. E se inscreva no canal para você assistir todos os vídeos que a gente posta toda semana. E lembrando, já antes de iniciar esse conteúdo, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. O objetivo desse vídeo é te trazer informação, te trazer conhecimento para você analisar e você mesmo tomar a sua decisão. Então vamos lá. O primeiro fator que a gente vai analisar é a acessibilidade. Os imóveis físicos, eles são muito pouco acessíveis, pelo menos para a grande maioria dos brasileiros. E eu tô falando aqui de você construir ou comprar uma casa, um imóvel para você alugar e gerar renda. Não tô falando de você morar nesse imóvel. Para a gente construir uma casa, a gente precisa de muito dinheiro. E se a gente vai comprar uma casa, um apartamento ou uma sala comercial já pronta, precisa também de muito dinheiro. Você vai precisar aí de no mínimo 30%, 40% para dar entrada no imóvel e ainda financiar o restante. Já os fundos imobiliários, eles são extremamente acessíveis. Tem diversos fundos imobiliários que a gente chama de base 10. Isso quer dizer que eles custam na faixa de R$10, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Gente, tem inclusive o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores, o MXRF11, que hoje a cota custa ali em torno de R$10,50. Então, não dá para negar que os fundos imobiliários são muito mais acessíveis do que um imóvel físico. Além do que, nos fundos imobiliários, você começa a investir e em 30 dias ou até menos, você já começa a receber os seus aluguéis. E você vai usar esse aluguel para aumentar o seu aporte mensal. E isso aumenta muito a velocidade de crescimento da sua carteira de investimentos. É isso que a gente chama da bola de neve dos investimentos. Já o imóvel físico, ele só vai te pagar o primeiro aluguel quando ele estiver 100% pronto. Antes de ficar pronto, você não recebe nada, R$0. Então, nesse primeiro critério da acessibilidade, os fundos imobiliários ganham do imóvel físico disparado. O segundo critério é a praticidade. Investir em um imóvel físico não é muito prático aqui no Brasil, porque aqui a gente tem muita burocracia. São idas e vindas ao cartório, para o banco, na imobiliária. Por mais que hoje a gente consegue fazer muita coisa de forma online, ainda existe muita burocracia envolvendo as negociações de imóveis aqui no Brasil. Já para investir em fundos imobiliários, você precisa só, primeiro, ter uma conta numa corretora, o que é extremamente simples de se fazer. Com a conta aberta, é só abrir o aplicativo e em alguns segundos ou no máximo em alguns minutos, você compra suas cotas de fundos imobiliários. Então, nesse segundo critério, o critério da praticidade, ponto para os fundos imobiliários, 2-0 para os fundos imobiliários. O terceiro critério é a diversificação. Ao possibilitar investimentos mais acessíveis, o investidor de fundos imobiliários ele pode diversificar muito mais os seus ativos. Nos fundos imobiliários é possível ter vários inquilinos nos mais variados segmentos imobiliários e regiões do país, reduzindo assim os riscos relacionados à concentração.
Por exemplo, o fundo imobiliário HGLG11. O HGLG ele é um fundo de galpões logísticos e hoje ele tem 24 galpões logísticos espalhados pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco. Olha só isso, com um único ativo, um único fundo imobiliário, você já consegue estar super diversificado. Agora imagina só como você consegue se diversificar demais investindo em fundos imobiliários de shoppings e de lajes corporativas, por exemplo. E na minha opinião, a diversificação é o fator mais importante quando se trata de investimentos. E quando a gente olha para o imóvel físico, você pode ter sim uma diversificação, claro que você pode, mas para isso você vai precisar ter muitos imóveis e investir muito dinheiro. Então definitivamente não é para qualquer pessoa. E qual o risco de investir sem você diversificar? E quando a gente olha para o imóvel físico, você pode sim ter uma diversificação, claro que você pode, mas para isso, para você conseguir diversificar, você vai precisar ter muitos imóveis e investir muito dinheiro. Então definitivamente não é para qualquer pessoa. E qual o risco da gente investir sem diversificação? Imagina só que você tem 2 apartamentos, os 2 apartamentos estão alugados, cada um em um prédio e acontece algo em um deles. Ou um problema no prédio, ou um problema na rua, ou um problema no bairro. Infelizmente isso pode acontecer, aliás, pode acontecer de tudo. Pode começar a construção de um empreendimento perto que vai prejudicar as pessoas ali, de repente vem uma indústria meio para perto, enfim, eu já vi acontecer diversas coisas. Inclusive, recentemente, a gente viu problemas em um prédio residencial na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um prédio residencial com apartamentos de diversos tipos, inclusive apartamentos que chegavam a custar R$1.600.000. O prédio começou a apresentar alguns barulhos, chamaram alguém para analisar, chamaram a Defesa Civil, os bombeiros, e eles perceberam que o prédio corre risco de cair. O prédio foi evacuado, os moradores saíram. Imagina só a dor de cabeça, o prejuízo que esses moradores vão ter. Enfim, então você tem 2 apartamentos, pode ser um em cada cidade, um em cada bairro, enfim. Você tem 2 apartamentos e em um deles dá problema. Imediatamente você perde 50% da sua renda passiva. Já com os fundos imobiliários, imagine que caia um meteoro em cima de um dos galpões do HGLG11. Ainda vão sobrar 23 galpões e a diminuição do seu aluguel vai ser muito menor. Então, levando em consideração o fator diversificação, mais um ponto para os fundos imobiliários, 3-0. O quarto critério é a liquidez. Se você já tentou vender um imóvel físico, você sabe da dificuldade de conseguir concluir uma transação, que em alguns casos pode levar meses ou até mesmo anos. Já no caso dos fundos imobiliários, é possível que o pequeno investidor conclua a venda, por exemplo, de todas as suas cotas em questão de minutos pela conta da corretora, direto no seu celular. E você recebe o valor dessa operação 2 dias úteis depois que você fez a venda. Sem falar que as taxas cobradas para você fazer a movimentação de fundos imobiliários são ínfimas se comparadas às que envolvem a negociação de uma casa, de um apartamento ou de uma sala comercial. Então agora, mais um ponto para os fundos imobiliários, 4-0. O quinto critério é acesso a imóveis de maior qualidade. Investindo em fundos imobiliários, você pode ser sócio de imóveis localizados em regiões privilegiadas. Por exemplo, você faz uma ideia de quanto custa um imóvel, uma sala comercial, uma laje inteira de um prédio na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo? Comprar uma sala comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo, uma sala pequenininha, não é para qualquer um. Aliás, é para poucos. Mas através dos fundos imobiliários, a gente pode ter não só uma sala na Faria Lima, mas a gente pode sim ter um prédio inteiro na Faria Lima aqui em São Paulo. E não só na Faria Lima, mas em regiões semelhantes espalhadas pelo Brasil inteiro. Investindo em fundos imobiliários, a gente pode ser sócio de shoppings, de grandes imóveis, e tudo isso é impensável para o investimento direto num imóvel físico, até mesmo para investidores com muito dinheiro. Então, segundo o critério número 5, ponto para os fundos imobiliários, 5-0. O sexto critério é a gestão profissional.
Os fundos imobiliários, todos eles são geridos por uma equipe de profissionais especializados e com uma vasta experiência dentro do mercado imobiliário e financeiro. Já se você tem um imóvel físico, você pode tomar conta sozinho ou você pode também colocar numa boa imobiliária e eles também vão te ajudar nisso. Então aqui, segundo esse critério, eu considero um empate. Então 1 ponto para cada um, 6-1 para os fundos imobiliários. Antes de falar do 7º critério a ser analisado, eu quero te fazer uma pergunta. Você já investe em fundos imobiliários? Você já tem uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários que te gera renda passiva? Os fundos imobiliários, eles são investimentos incríveis. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você conhecer o meu programa de fundos imobiliários. Se você quer começar a investir em fundos imobiliários, se você já investe e quer melhorar os seus resultados, se você sonha um dia em viver de renda, clica no link que tem na descrição desse vídeo para você conhecer. Você vai aprender tudo sobre fundos imobiliários. O 7º critério a ser analisado é o recebimento de renda periódica. E embora a distribuição obrigatória dos aluguéis dos fundos imobiliários não seja mensal, pela lei eles não são obrigados a distribuir isso todos os meses, mas foi meio que instituído ali e eles costumam fazer isso todos os meses, religiosamente, funcionando então como uma espécie de aluguel para os seus cotistas. E se você tem uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada, com bons fundos imobiliários, é muito improvável que você tenha qualquer problema de recebimento dos aluguéis mensais. É claro que tem fundos imobiliários que passam por problemas e interrompem os pagamentos. E por isso eu sempre friso que é muito importante escolher muito bem os fundos imobiliários que você vai investir, que você vai se tornar sócio. Nos imóveis físicos, você também recebe aluguel todos os meses, mas você pode ter muito mais problemas do que nos fundos imobiliários. Por exemplo, se você tem um apartamento alugado e o seu inquilino perdeu o emprego, já passou um tempo ali que ele está sem trabalhar, acabou aquela reserva financeira que ele tinha e ele simplesmente não tem de onde tirar. É claro que ele vai te ligar ou vai ligar na imobiliária e vai pedir para você segurar uns meses até ele conseguir um novo trabalho, uma nova fonte de renda. É claro que você, como proprietário do imóvel, você pode não aceitar e você pode inclusive pedir para ele desocupar o seu imóvel. Só que isso vai levar um tempo. E no fim das contas, você vai ficar pelo menos uns 3 meses sem receber aluguel e ainda vai se preocupar em arranjar um novo inquilino para entrar no lugar desse. Então, analisando esse critério da renda mensal, os fundos imobiliários eles ganham também disparado. E agora 7-1 para os fundos imobiliários. Está parecendo Brasil e Alemanha aqui. O 8º critério ele se refere à vantagem tributária. Os rendimentos, os aluguéis recebidos por nós, cotistas, pessoa física, são isentos da cobrança de imposto de renda, enquanto os aluguéis dos imóveis físicos, eles são sim tributados pelo governo conforme o imposto de renda pessoa física. Nesse critério de vantagens tributárias, mais um ponto para os fundos imobiliários, 8-1. O 9º critério é a rentabilidade. Os custos administrativos mais baixos, a isenção da cobrança de imposto de renda e a gestão profissional costumam proporcionar aos fundos imobiliários uma rentabilidade mais atrativa do que as obtidas quando a gente investe diretamente no imóvel físico. Além do que, os aluguéis mensais são maiores quando a gente compara os dois. Por exemplo, um apartamento de R$500 mil ou R$500 mil investidos numa carteira de fundos imobiliários. Quando a gente põe os dois na mesma balança, a gente percebe que você vai conseguir um aluguel mensal maior nos fundos imobiliários. É claro que isso não é regra, mas acontece na maioria esmagadora dos casos, salvo raras exceções. Por exemplo, quando você pega um imóvel em uma área de muita valorização ou uma área que estava desvalorizada e acaba se valorizando, enfim, é muito raro. Então, segundo esse critério, mais um ponto para os fundos imobiliários e isso leva a gente ao fim de jogo com uma goleada. Fundos imobiliários 9, imóvel físico 1. Mas olha só, mesmo com esse placar, com essa goleada de 9-1, isso não quer dizer
que o investimento em um imóvel físico, você comprar imóveis para você alugar e viver do aluguel, não seja um bom negócio. Eu costumo dizer que todo investimento tem as suas vantagens, tem o seu lado positivo. E o ideal, se fosse possível, seria a gente ter as duas coisas. Ter uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários e ter alguns imóveis físicos. Mas infelizmente, para a realidade esmagadora dos brasileiros, o imóvel físico é algo muito distante. Então hoje, na nossa condição, para mim o que faz muito mais sentido, o que vai ajudar a gente a viver de renda um dia de forma muito mais simples, acessível, enfim, segundo todos esses critérios analisados, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ótimos. Eu costumo dizer que para você convencer alguém a investir em fundos imobiliários, é só você falar a verdade, é só você falar as características dele, porque realmente é um investimento muito bom. E mais uma vez, se você quer aprender tudo sobre fundos imobiliários, quer saber e aprender como montar uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, como escolher os melhores fundos imobiliários, quantos fundos imobiliários você deve ter na sua carteira, clica no link na descrição do vídeo aqui que eu vou te mostrar tudo isso dentro do meu programa de fundos imobiliários. E antes da gente acabar, lembre-se, curte esse vídeo e se inscreva no canal.